Olá para você que está ligado na programação da Rádio Defensoria. Está começando mais um podcast Entrevistas DPE comigo, Beatriz Priu. E hoje nós recebemos aqui no estúdio o servidor da Defensoria Pública de Roraima, Ricardo Watanabe, e também Margarida Dantas, que é professora e representa aqui hoje a Universidade Federal de Roraima. Ela é psicóloga, também professora de psicologia na Universidade Federal de Roraima, e vai contar para a gente sobre uma parceria, né, entre a Defensoria, a Universidade e também a Secretaria de Justiça e Cidadania, que está promovendo um projeto que leva atendimento psicológico aos reeducandos do regime semiaberto. É um trabalho social, um trabalho que vem buscando salvar vidas também. E eu queria agradecer a participação de vocês e sejam muito bem-vindos. É um prazer para a gente. Obrigada, Beatriz, pelo convite. É um prazer mesmo estar tendo o espaço de falar um pouco mais dessa ação. E queria que começasse explicando, né? Como é que foi firmada essa parceria? Inclusive, o Ricardo pode explicar, né? E por que é importante fortalecer essas parcerias com outras instituições também, como a Universidade Federal? Bom, a Defensoria, algum tempo atrás, fomentava um projeto que o nome dele era De Volta para Casa, que era focado exatamente no egresso do sistema prisional, aquela pessoa que está já no final do cumprimento de sua pena, né? E vai voltar para a sociedade, para a sua família. E baseado nessa ideia do projeto, o Dr. Oleno questionou a questão psicológica, né, desse reeducando que está voltando para casa e tipo assim, não teve esse tratamento, essa preparação. Enquanto que a vida do seu familiar lá fora continuou, mas a dele ficou parada lá dentro do presídio, né, com outro tipo de ambiente. Então o doutor Oleno, preocupado com esse tipo de coisa, ele falou assim: Ricardo, será que não conseguimos um apoio psicológico para a gente desenvolver lá com os nossos reeducandos, com nossos assistidos? E eu procurei a Universidade Federal, eu tive a felicidade de encontrar a doutora Margarida, que é professora da universidade, que abraçou o projeto, fez esse projeto de iniciação científica, e agora estamos aí com essa parceria, ela já começou a aplicar. É um sucesso total, graças a Deus. E para você, né, Margarida, como é que foi também receber essa missão de desenvolver esse projeto? Como é que foi ali os primeiros passos? Então, na ocasião, quando o Ricardo procurou a universidade, eu era coordenadora de estágio. Então, a professora que estava na coordenação me convidou para a reunião para poder entender um pouco e, de repente, a gente poder aplicar ou abrir as portas para isso juntamente com os alunos de estágio. A princípio foi um desafio, porque a minha área em específico não é a psicologia jurídica, mas de fato eu entendo como algo muito importante, muito necessário, não só para os reeducandos, mas para essa sociedade também entender a importância deles estarem saindo do regime prisional e serem acolhidos por essas pessoas, né, que, como o Ricardo bem colocou, esses familiares tiveram a continuidade dessa vida e essas pessoas estavam em privação de liberdade, inclusive a própria questão de comunicação, dependendo do tempo que essa pessoa fica no regime fechado. Quando ela sai, ela tem uma sociedade muito diferente, uma sociedade que hoje se comunica através de WhatsApp, através de áudio. Então, a gente tem pouquíssimas ligações de uma pessoa para outra. A forma de se comunicar é diferente. Às vezes, a própria linguagem, os hábitos de linguagem, os vícios de linguagem, enfim, são mudados a partir dessa nova configuração de comunicação. E essas pessoas precisam serem inseridas, de novo, fora a oportunidade de trabalho, a oportunidade, o acolhimento afetivo. E eles precisam saber também como é que a família está para poder recebê-los, né? E muitas vezes a própria família se afasta, e essa era uma preocupação, né, do projeto De Volta para Casa. Quando o Ricardo coloca, ele fala que, a princípio, tinham casos, né, existem casos em que a família se muda de telefone, porque tem um certo receio de ter contato com essa pessoa, até porque a rede de apoio desses familiares às vezes se afastam. Então, vizinhos, amigos se afastam pela segurança, porque não querem o contato com ex-presidiário. Então, eu entendi que a importância desse suporte emocional de acolher tanto os educandos como disponibilizar uma escuta para os familiares. E aí a gente
alinhou melhor Quando as o Ricardo ideias for falar, e escrevi o vou marcar aqui pra tu projeto, pedir pra foi ele chegar mais perto do aceito e a microfone, tá? gente iniciou. Inclusive, Margarida, você está me dizendo então que antes de iniciar até o atendimento com os reeducandos, né, com essas pessoas que estão em socialização, houve uma pesquisa também entre você, os estudantes ali do estágio, aliás, um estudo mesmo para se preparar? A gente, como estágio não daria muito certo, porque existiam alguns trâmites, né, para serem respeitados, e para pegar também a ideia que Ricardo estava passando, assim, do projeto que ele já tinha. Então, eu escrevi um projeto a partir da ideia dele, que aí é um trâmite da instituição, né, do cenário da educação, e aí eu coloquei esse projeto, lancei o projeto como um projeto de pesquisa, porque aí a gente teria um tempo maior para se dedicar, um tempo de escuta para essas pessoas. Aí a gente foi descobrir que o quantitativo de pessoas no regime semiaberto é muito grande. Se eu não me engano, tem em torno de 900 pessoas, 900 reeducandos nesse cenário. E a gente não teria, de fato, a gente não tem como fazer uma escuta de todos eles. Mas aí a gente faz um levantamento sobre quais estão mais na iminência de sair, quais perderam o contato familiar, porque quem está com um contato familiar estabelecido vai ter esse suporte mais fácil. Então, a gente está dando prioridade nesse primeiro momento, é um projeto inicial, então depois, quando ele for concluído, a gente vai ver o que é que precisa ser reajustado, melhorado, repensado, para que a gente possa dar continuidade, mas entregando uma qualidade maior, né, de resultado, em termos de resultado. E aí a gente, nesse momento, a gente está dando prioridade a quem não tem o contato familiar, porque aí a gente consegue também ir atrás dessas famílias e tentar refazer esse vínculo familiar, entregar para esse reeducando esse suporte familiar, esse apoio familiar, porque a gente acredita que isso pode, inclusive o próprio diretor da cadeia pública conversou isso com a gente num outro momento, e aí a gente acredita que isso pode diminuir o índice de reincidência na criminalidade, porque aí essa pessoa vai estar, ele vai estar sendo reabsorvido, vamos dizer assim, pela sociedade. Ele vai estar sendo aceito, acolhido por essa sociedade. Primeiramente, a sociedade familiar, né? Assim, as pessoas do vínculo familiar dele. E aí, isso meio que pode dificultar uma reincidência na criminalidade. Se essa pessoa não tem esse suporte familiar, se ele sai do regime prisional e ele não tem ninguém, ele não tem apoio, ele não tem ninguém, e ele tem dificuldade de encontrar, de arrumar um emprego, de estabelecer um vínculo empregatício por conta do estigma que existe, por conta da falta de confiança que pode estar sendo empregada para ele nesse primeiro momento, é mais fácil voltar para a criminalidade. Então, muitas vezes, quem já está na criminalidade abraça e trata ele como irmão, eles criam ali um vínculo de irmandade, e aí ele volta para a criminalidade com mais facilidade, porque ele também precisa subsistir, ele vai precisar minimamente de um dinheiro para comer. E se ele não tem um emprego, se ele não tem um apoio familiar, se ele não tem onde ficar, se ele não tem mais moradia, então ele vai se filiar a quem oferece isso para ele. O crime organizado, muitas vezes, aliás, na maioria das vezes, quando tem um suporte do governo, da instituição pública, da família, o crime organizado capta essas pessoas de volta, né? E, Ricardo, eu queria até que você falasse sobre essa experiência também. Foi um projeto inspirado no De Volta para Casa. E aí tem como contar pra gente também como aquela experiência trouxe casos assim de sucesso e o que você, né, como Defensoria Pública representando aqui, espera mesmo, né, dessa nova roupagem, digamos assim, como uma nova cara, um novo projeto também. Olha, eu acho que a melhor experiência que nos trouxe essa visão, né, para buscar o apoio da família, que é para quebrar esse estigma, né, que é o primeiro ciclo social que tem que receber, tem que estender a mão, é como a doutora está falando, é a família. Né? Porque se ela não estender a mão, o crime organizado estende, né? Realmente é super bem colocado isso. Então a Defensoria viu isso. Quando a gente estava na época da pandemia, nós aplicamos um projeto
com o Tribunal de Justiça, a Sejuc, né, sempre envolvida e nos dando esse apoio, fizemos um projeto de videochamada, uma videoconferência com as famílias, ligando as famílias com os presos, porque naquela época estava todo mundo em isolamento, principalmente naquela época. Fora o isolamento carcerário, né, ainda tinha a imposição daquela doença. Então, a gente viu o quão importante era o contato daqueles reeducando com suas famílias. Quem assistiu, quem presenciou aquele projeto naquela época, que estava lá pertinho, as pessoas que acompanhavam os vídeos, né, se emocionavam, choravam. Olha, eu que estava ali convivendo com eles constantemente, poderia falar assim, já endureceu o coração, mas não, você vê o projeto sendo aplicado, aquelas pessoas, do outro lado da tela, crianças, né, os filhos, né, os pais do lado de cá, choram feito crianças assim, quando vê os filhos aqui. Então, esse vínculo, o retorno, né, desse reeducando para dentro da família e o acolhimento dessa família, né, do seu pai, do seu filho que está lá preso, alguma coisa assim, é muito importante. Então, a Defensoria quer dar um foco especial para isso, né, que a gente quer quebrar esse estigma, quer quebrar esse ciclo. A gente não quer que eles voltem, né? A gente quer que ele saia daquela vida, que tenha outra opção na vida. Não é a criminalidade só, né? Então tem outras opções, né? Tem aquela família ali que depende dele. E não é só o crime que pode dar retorno para ele. Um segundo passo seria divulgar esse tipo de ação para a sociedade, para quebrar esse estigma também, né? Para na hora do emprego, né, essa mão também ser estendida. Né? Primeiro o grupo familiar, depois a sociedade, né? Nós temos que quebrar esse estigma do ex-presidiário. E ao mesmo tempo, só, né, complementando, Ricardo, a gente também tem que entender, e a gente passa isso para o reeducando, que não é algo tão fácil. A gente não pode estar afiliado a um romantismo, a uma fantasia de que ele tendo esse suporte familiar, rapidamente ele vai conseguir um emprego, ele vai conseguir um vínculo empregatício, porque não é, porque infelizmente existe o estigma e como a gente percebe também muitas vezes com o idoso. Então, aí ninguém quer confiar tanto, ninguém quer dar tantas oportunidades, porque parece que o idoso não vai ter a mesma força física para trabalho, ou que a memória vai estar mais falha, ou que ele vai fazer a coisa de forma mais lenta. E não é, porque isso é um estigma, isso é algo que foi criado em algum momento, em uma outra sociedade, em que se vivia inclusive, muito menos do que se vive hoje, e que as pessoas tinham uma qualidade de vida, inclusive, muito inferior à que se é possível ter hoje. Hoje a gente vê, por exemplo, idosos treinando, fazendo exercícios físicos com mais... O Ricardo aqui. Né? Com mais... com mais disposição, com mais facilidade do que se via antes, como se o idoso ele só consegue ali fazer uma fisioterapia, ele vai fazer só um pilates, como se isso também fossem atividades leves, e não é. Então, esses estigmas acabam atrapalhando. E com relação à questão familiar, como o Ricardo estava colocando, eu acho importante considerar que muitas vezes o filho dessas pessoas que estão em regime carcerário pode também entender que a criminalidade é o caminho, ou até não entender o respeito que ele deve ter ao pai, que cometeu um delito e foi preso. Então, é como se, esse pai ele não tem o direito de me educar, ele não tem o direito de me corrigir. E sim, ele tem. Ele tem porque ele é pai. Né? Assim, ele passou um tempo distante, então, às vezes, esse filho... Essa criança teve a primeira infância, teve os primeiros anos de vida sendo acompanhados por avós, ou por tios, por padrinhos, sei lá, outros cuidadores, outros responsáveis. Mas a gente precisa entender que essa pessoa ela tem que ter uma relação de respeito. E esse respeito, né? Eu acho que nenhum pai vai querer aquele mesmo caminho para o filho, né? Não. Com certeza, só porque ele foi um cara que passou pelo presídio, não sei o quê, ele não vai querer esse mesmo caminho para o filho, com certeza. Porque ele sabe da dificuldade que existe lá dentro, ele sabe que não compensa. Mas é complicado quando você sai de um regime prisional e você vê várias portas fechadas. E aí a gente volta para a questão de trabalho, né? E aí você não tem como
se sustentar, você não tem como manter, como dar uma educação, inclusive, para o seu filho, sabe? Não, fica complicado. E possivelmente pode virar um ciclo novamente, esse ciclo que se tenta romper, então, com esse trabalho de psicologia, né? Sim. O Ricardo pode até contar um pouquinho aqui para os nossos ouvintes, para quem quiser entender melhor. A Defensoria, ela é uma instituição que funciona em defesa das pessoas em situação de vulnerabilidade, dos mais menos favorecidos, digamos assim, e isso inclui também os reeducandos do sistema prisional. Hoje, por exemplo, a Defensoria atende os reeducandos de várias formas, né, Ricardo, no sistema prisional? Às vezes a gente ouve, né, que a gente fala assim, mas vocês estão defendendo o preso? Assim, a família, assim, gente, eu vejo bem, não é a questão de defender o preso ou a família ou isso ou aquilo. É uma questão que a Defensoria faz, o que é? É prestar assistência jurídica. No nosso caso, a gente, como os detentores do dever, né, de manter aquela pessoa presa, aquilo ali é um dever do Estado. A Defensoria representa o Estado nesse momento, né? Então a Defensoria tem que cuidar do preso, né? Então ele está ali sem ninguém, ele está isolado, ele está ali no isolamento, vamos dizer assim, na gaiola, vamos exagerar aqui a comparação, né? Ele está na gaiola, então a gente tem que estar ali cuidando para que ele receba ali na gaiola dele, né, o seu alimento, o mínimo, né, de conforto. Não é que nós estamos defendendo o preso, né, o bandido, não pode ser visto dessa forma. Né? A coisa tem que ser justa, porque por mais que cuidemos, né, desse aspecto social e psicológico do preso, ainda fica difícil, porque quando uma pessoa é colocada na cadeia, a família todinha vai junto. E assim, né, Ricardo, né? A gente tem que entender que tem uma pessoa por trás, que não é só o ato criminoso. E muitas vezes a sociedade coloca dessa forma. Isso. E reduz a pessoa ao ato criminoso. Por exemplo, do ponto de vista de um adoecimento emocional, a gente vê muito essa banalização da medicação hoje em dia. Então, assim, ninguém está normal, ninguém está bem. Não, gente, a gente tem que entender que tem pessoas que estão bem, sim. E não é esse movimento de que quem está bem está vivendo errado. Não, não é assim. E aí, quando a gente, por exemplo, está acompanhando alguém no processo de depressão, no processo de ansiedade, e a gente encaminha, por exemplo, para um psiquiatra, e essa pessoa vai precisar entrar com uma medicação, não é entender que ela vai ter que tomar essa medicação para o resto da vida, não. Porque isso vai gerar dependência, isso vai gerar outros problemas, outras dificuldades. Então, pontual no momento ali também, né? É pontual. Existe, claro, né, situações como a esquizofrenia, como existe cardiopatias, como existe diabetes, hipertensões, que a pessoa vai precisar fazer uso de uma medicação de forma mais contínua, mas que a gente pode adaptar isso à vida dela de outros contextos. Por exemplo, beber socialmente, sabe? Uma cerveja, um vinho pontualmente também, no fim de semana, numa comemoração, no aniversário, num réveillon. Então, a gente não pode ser tão drástico, né? E às vezes a sociedade imprime esse ponto mais drástico, né? Como o Ricardo estava falando, o pessoal olha e diz, a gente está defendendo o preso, e não olha o que ele fez, e não olha o que é que está devolvendo para a sociedade. Essa pessoa tem que estar presa para o resto da vida, tem que ser... E não é assim, porque a gente precisa acreditar que as pessoas podem mudar, que existe a possibilidade de mudança, que existe... E que a gente pode fazer algo por isso. A gente pode estar promovendo, provocando uma transformação essa mesmo, mudança. Né? Isso. E Margarida, assim, falando sobre essa experiência já, né? Já tem algum relato, assim, pessoal mesmo, assim, desse impacto que você teve com o projeto, de conhecer essa realidade? Como é que está sendo para você também? Então, está sendo extremamente gratificante. Inclusive, quando a gente quando eu fiz o projeto e divulguei o projeto na universidade, isso já foi, assim, já causou um espanto muito legal, porque a gente teve muitos alunos interessados em fazer parte do projeto. A princípio, a gente só tinha uma vaga, como para o projeto de pesquisa, a gente só pode ter uma aluna filiada ao projeto. E eu tive, a princípio, 16 alunos que estavam interessados. Estavam brigando pelo projeto. Então, eu fiz uma seleção para fazer parte desse projeto.
e acabei abrindo 3 novas vagas voluntárias. Então, tem alunas que não estão ganhando bolsa, que não têm o nome ligado ao projeto de pesquisa, então que a princípio não estariam ganhando nem a carga horária da dedicação a esse espaço, e elas optaram por fazer parte do projeto pelo interesse na área da psicologia jurídica. E como a gente já começou realmente a aplicar, como o Ricardo falou, então essas meninas, elas já estão fazendo as visitas e as escutas na cadeia pública, e a gente tem relatos super interessantes, super válidos e preocupantes também, né? Sobre o modo como esses reeducandos se veem lá dentro. Então, tem situações, tem relatos que preocupam, tem relatos que emocionam, como o Ricardo falou. Tem outros que a gente já coloca aí, não, essa pessoa, ela tem esse contato familiar, ela tem quem receba, ela tem esse suporte, então a gente não precisa fazer uma devolutiva com essa pessoa, a gente pode colocar a lista de espera para andar, para a gente poder atender o maior número de reeducandos possível, mas a princípio já é algo que tem impactado muito, de forma bem positiva para a gente, do ponto de vista do andamento do projeto. E para os reeducandos, né, que já foram ouvidos, começaram a ser ouvidos, como é o feedback deles recebendo esse atendimento também? O que eles falam dessa oportunidade? Então, a princípio, foi uma coisa bem comum entre eles. Eles perguntaram se era um projeto que estava vindo da cadeia pública para eles. Que eles dizem, o pessoal daqui faz muita coisa, como de fato já teve outras ações, convênio com o SESC, SENAC, enfim, cursos profissionalizantes já foram ofertados. Mas muitas vezes eles não veem o desdobramento disso. E aí eles perguntaram, mas esse projeto de vocês é algo que vem da cadeia pública? E aí as alunas explicam que não, que é um projeto que o vínculo é da universidade. E aí eles se espantam, tipo, mas o pessoal da universidade tem interesse na gente, tem interesse de ouvir a gente. Então, isso já marca o que Ricardo bem colocou também, sobre o modo como eles entendem que a sociedade os vê, que a sociedade os recebe. Então, assim, ninguém vai receber a gente, ninguém está interessado no que a gente está passando, no que a gente está sentindo. As pessoas querem mais que eu continue aqui. E eles se espantam quando eles ficam sabendo, quando eles são informados de que é um projeto que foi dado início pela universidade, que assim, a gente que está ali, a gente não está vindo porque a cadeia pública convidou, sabe? Partiu da Defensoria Pública, a gente abraçou o projeto e a cadeia entende que é algo que é importante, que é algo válido. Então, assim, todo mundo que está incluído, a gente pensa muito igual, né? A gente pensa muito semelhante na ideia de que eles precisam desse espaço, dessa escuta, e que a gente precisa diminuir essa reinserção à criminalidade, que a gente precisa ajudar a acolher nesse momento para que essa reinserção seja diminuída. E tocando nesse ponto, Ricardo, assim, quais são as expectativas, né? Inclusive, quanto tempo deve durar o projeto? Tem duração de 1 ano, podendo ser renovado por mais 1. Então tem um período longo ainda de trabalho, está iniciando apenas, mas quais são as expectativas da Defensoria, né, em relação a essa parceria? O que vocês esperam? O que nós, né, eu me incluo aqui também, o que nós defensorias esperamos com o resultado desse projeto? Olha, nós fizemos a primeira reunião de trabalho, né, lá na cadeia pública, junto com a diretora, as meninas do projeto. Falo as meninas, né, mas são profissionais excelentes, né, apesar de serem estudantes. Nossa, eu fiquei assim de queixo no chão. Mas o que a Defensoria vê disso aí, a gente já divagou um bocado, né? Eu acho que vai sair aí muita parceria junto com a universidade a partir desse projeto. Porque é um projeto que a gente está vendo, começou agora, mas está todo mundo entusiasmado. Então, a Defensoria vê aí uma parceria muito grande com a Universidade Federal de Roraima, porque lá tem outros cursos. E, com certeza, na hora que nós colocarmos na mesa, né, o rol de oportunidades que os alunos podem aproveitar dentro das atividades da Defensoria Pública, vai nascer uma parceria gigantesca e o resultado a gente já começa a ver, né, dessa primeira parceria. É um resultado assim
que a gente nem pensava, o do sucesso. Tanto que foi o sucesso que, olha, ela se espantou com a quantidade de alunos interessados, né, no projeto. Quer dizer que é só a surpresa agradável, né? Então, a parceria que a gente espera fazer aí com a universidade é muito grande. E quando eu falo, né, assim, só um adendo dessa questão dos alunos, não é que eles não sejam interessados por pesquisa, mas é porque a gente sabe que a carga horária deles também é muito alta. Então, não é tão comum a gente ver alunos que se interessam em fazer projetos voluntários. A princípio, eu estou fazendo a inscrição desse projeto como um projeto de extensão para poder fazer valer a carga horária das alunas que estão como voluntárias, para elas poderem, pelo menos, utilizar essa carga horária no período de formação e tudo, no fim, porque eles são cobrados dessas atividades externas também. Mas, a princípio, espanta, porque, de fato, eles têm muita coisa para fazer e não é tão comum o aluno querer se dedicar como elas estão se dedicando, sem ganhar absolutamente nada, nem a carga horária, nem uma declaração da carga horária. Só ganhando muito trabalho, né? Isso, só ganhando a experiência, só ganhando o conhecimento, né? As leituras que a gente tem feito, as discussões que a gente tem feito sobre o tema, né? E essas reuniões, onde a gente tem o contato com pessoas do outro lado, porque o conhecimento da gente é do ponto de vista emocional, mas aí a gente tem outras coisas que impactam. Por exemplo, uma das coisas que as alunas falaram é assim, nossa, a gente está ali separado por um vidro e ainda assim eles estão algemados. E será que precisa disso? Mas a gente também, o coordenador da cadeia pública, as pessoas que estão na área jurídica e nessa questão de defesa e do sistema prisional, eles precisam se assegurar, né, assim, permitir, promover a segurança das pessoas que estão se disponibilizando para escutar esses reeducandos, né? E aí, assim, se existe a possibilidade deles, sei lá, de repente tentarem planejar uma fuga ou qualquer coisa nesse projeto... Um surto, né? Né? Porque eles podem se aproveitar, a gente não sabe como é que eles estão. Então, a cadeia, ela precisa se resguardar, né? E resguardar nós que estamos indo até lá para realizar o trabalho. Então, choca a gente que não está acostumado com esse cenário. Choca, né? A gente não está acostumado a isso, a estar atendendo alguém que está ali preso, e não é só preso, não é assim, não está sabendo o que está acontecendo lá fora da cadeia, não. Ele está preso literalmente na minha frente. Eu estou atendendo alguém que está algemado. Então, choca um pouco para a gente. E é muito legal a gente poder ter essas reuniões que a gente está tendo, ter esse contato com a defensoria, com as pessoas da cadeia pública, porque a gente vai juntando essas informações, essa importância para a gente poder entender isso tudo. Esse processo mesmo. E para você, Margarida, como é que você enxerga também essas iniciativas da instituição, da Defensoria Pública, em promover, né, em querer trazer essas pessoas para a ressocialização? Eu acho perfeito e super necessário, porque, de fato, a gente não pode pensar como a maioria, né, como a sociedade pensa. A gente não pode pensar como sendo somente um trabalho de privar a liberdade, como se isso fosse resolver o problema. Não, porque isso tem um tempo, essa privação de liberdade tem um tempo. E é muito importante que essas pessoas entendam que isso mexe com o emocional do reeducando, que isso mexe com a autoestima, e que isso tem repercussões. Né? Porque aí eu já entro numa esfera de que algumas pessoas colocam que depressão é frescura, que ansiedade é besteira, coisa de quem não tem o que fazer, porque quem está muito ocupado, quem tem muito trabalho não tem tempo para esse tipo de coisa, mas justamente, às vezes a gente adoece porque não tem tempo para a gente mesmo, porque a gente só vive para trabalhar, porque a gente não tem um tempo para se distrair, não tem um tempo para uma atividade física, não tem um tempo para fazer o que a gente quer, para assistir uma besteira na televisão, enfim. Sabe? Não tem. E a gente vive nessa cobrança de que eu preciso realmente viver sem tempo nenhum para poder estar produzindo muito mais o tempo inteiro. E é muito, muito gratificante ver que tem pessoas que consideram esse outro lado, consideram o lado emocional como um lado que tem que é um fator importante, que é um fator, muitas vezes, é um demarcador. É o que vai permitir que a pessoa
siga num caminho, né, que do ponto de vista jurídico não é correto. Ou saia dele. Entenda e busque ajuda para poder sair dele. Porque a gente sabe que também não dá para julgar essas pessoas que entram na criminalidade como sendo só índole. Ok, existe esse fato da índole de dizer, eu quero a coisa mais fácil. Eu vou ali, eu roubo de alguém, é mais fácil do que trabalhar e juntar um valor para comprar. Mas às vezes eu estou tentando trabalhar, eu estou tentando fazer a coisa correta e eu não estou conseguindo. E aí eu vou pro lado errado, mas que é uma possibilidade. Ruim, errada, mas é uma possibilidade. Então, a gente, é muito bom saber que tem pessoas que têm essa compreensão da importância do cenário emocional do sujeito, do acolhimento, para que a gente possa... Porque é um conjunto, de fato. E, Ricardo, em relação a essa ideia também até de expandir esse projeto para outras áreas do conhecimento, né? Talvez ali para uma área de filosofia, para uma área de saúde no sentido da medicina, da enfermagem também. Enfim, são tantos cursos na universidade, né? Tem o curso de Direito, eu falei para eles. Tem o curso de Direito que pode estar... Como é que você imagina a minha participação desses estudantes, até de outras áreas além da psicologia, para dentro, somar com esse trabalho da defensoria? Nós já começamos a pensar nisso, né? Mas nós vamos primeiro dar um tempo para o projeto da doutora Margarida. Fincar as raízes, né? Para fincar raízes, né? Para a gente mostrar para todo mundo que funciona e para a gente também poder mostrar um pouco da defensoria para os alunos da universidade conhecer, né? Então, quando eles estiverem já mais amadurecidos com essa questão de participação dessa parceria da defensoria com a universidade, aí com certeza, né, vai ser recebido assim, de braços abertos, e tanto nós como os alunos, o reitor, os professores, os doutores da universidade, vai ser um grupo que ninguém mais vai desfazer. Nós precisamos deles e eles também precisam da gente. Exato. Porque os pensamentos são os mesmos, né? Os objetivos são os mesmos, né? Educação em direitos, educação, né, em ajudar a sociedade de uma forma ou de outra. Quando as pessoas pensam que a universidade só está ali para aulas, dar aulas, né? Não, a universidade tem muito mais coisa que as pessoas nem imaginam. Eu também não conhecia, né? Então, a Universidade Federal aqui do nosso estado, ela tem uma atuação muito grande dentro da sociedade. Né? Ninguém sabe. Falta um pouquinho de comunicação, talvez, né? De divulgação, né? Mas essa parceria vai crescer. E né? O papel da sociedade ou da universidade não é só a informação e a formação, mas como o Ricardo fala, vai além disso. Então, a gente pretende estar escrevendo artigos, estar publicando esse estudo, tá desmembrando esse estudo em vários artigos, para que isso possa ser divulgado, né? Não só num momento como esse, que a Defensoria oferece, para que a gente possa falar um pouco para as pessoas que têm acesso a essa rede, né, a rádio da Defensoria e tudo, mas para as outras pessoas que não escutam rádio, então, de repente, recebe ou vê o artigo na internet, enfim, que tem acesso a revistas científicas, e que não é só as pessoas da universidade, a gente quer ampliar, a gente quer abranger, assim, né, esse estudo que a gente está fazendo, para não ficar somente dentro do conhecimento da defensoria e da universidade, como sendo algo que só cabe a gente, sabe? Por exemplo, os educandos, eles precisam, muitas vezes, de doação de roupas. Então, é importante a gente estar também divulgando isso e percebendo isso, porque a gente pode estar pedindo ajuda de quem pode estar contribuindo de outras formas, por outras instâncias, para que a gente possa ajudar e favorecer esse acolhimento. Imagina essas pessoas saberem que não, teve gente que se disponibilizou para doar roupa para cá. Então, não é só, vou doar para um orfanato, vou doar para crianças, eu vou doar para idosos, porque a gente não olha para o sistema prisional também, para essas pessoas que estão saindo e que não podem sair com o macacão da cadeia pública, por exemplo, porque isso já é um demarcador, isso já é um estigma. Para além do social, é um estigma visível. Então, não é legal.
Se a gente puder ter ali uma roupa para que essa pessoa saia vestido de forma social, sabe? Como um indivíduo social, e não é um ex-presidiário, porque eu já identifico pela roupa. Entende? Então a gente acaba envolvendo outras instâncias também, que é o objetivo, não é só ficar dentro só da defensoria ou só da universidade, e nem só da psicologia, mas é entender que tem, como você falou, o curso de medicina pode estar sendo envolvido também, a gente pode estar vendo, porque lá dentro tem pessoas, né, com diagnósticos vários. O fato deles já estarem isolados não impedia a contaminação do Covid. Então, era um isolamento que precisava ser, inclusive, ainda mais restrito. Então, é isso. A gente precisa entender que todas as áreas podem estar fazendo muito por eles, que não é só a área jurídica, nem a área da psicologia, mas todos, né? Todos. E, Ricardo, qual a mensagem? Ela já deixou a mensagem que ela está transmitindo aqui, sobre essa participação da sociedade como um todo, mas qual mensagem você deixa para quem quiser integrar com um projeto semelhante, quiser fechar parcerias também com a defensoria, dentro dessa temática, né? Dentro dessa ressocialização, dentro desse trabalho de trazer e transformar a vida, de fato, das pessoas? Olha, a Defensoria trabalha em várias frentes, né? Falando a respeito do nosso projeto particularmente, a Defensoria pode receber doação de roupas de adultos, né? Porque é o que a professora estava falando. O preso, quando ele sai do sistema prisional, ele não tem nada, né? Ele só tem a roupa do corpo, que é aquela roupa que ele usa dentro da instituição. Então, a gente pode receber, a Defensoria pode receber, né, nos vários locais que a Defensoria está presente, pode receber essas roupas. E se quiserem dar roupas de mulheres e crianças, também pode receber, porque nós temos outras frentes de trabalho, né? A gente pode fazer essas doações chegar às pessoas que necessitam, né? Então, o diretor lá da cadeia pública enfatizou esse ponto, né, de doação de roupas que eles precisam, porque quando eles saem de lá, a grande maioria das vezes tem que sair com a roupa do sistema prisional, que é ruim para eles, né? Eles já cumpriram a pena. Então, eles dali para fora, eles não têm que continuar carregando essa pena, né, de ser carimbado ali, sair com aquela roupa do sistema prisional, que ela é super visível. Todo mundo vai ver que o cara é do sistema prisional. Um laranjão bem gritante de longe. Nossa, E às isso, vezes... inclusive, atrapalha. Tipo, sei lá, a cadeia pública, digamos, faz uma doação ou chama um táxi, chama um Uber para que essa pessoa vá para casa. E aí, se o Uber para na frente da cadeia pública e a pessoa está com a roupa do sistema prisional, esse Uber vai e desiste. O taxista desiste de levar, porque ele não se sente seguro. Então, é como o Ricardo coloca, a pessoa sai carimbado. E visivelmente carimbado, porque uma coisa é você ter um histórico, né, que, ok, é tipo um currículo, que onde você chega, você se apresenta, você mostra aquilo ali que você tem. Mas é muito diferente também quando você tá ali como uma tatuagem, você tá com uma roupa que eu só tenho essa roupa, então eu vou chegar ali e vou dizer, tá vindo de onde? Não tem como eu dizer que tô vindo de um lugar diferente, porque a roupa imprime o lugar de onde eu tô vindo, a roupa diz de onde eu tô vindo. Isso é muito forte também. Mas, assim, diante de tudo isso que a gente conversou, né? Só pra gente fechar essa conclusão, esse assunto, né? E desejar também que seja um projeto lindo, que seja um projeto que traga realmente a transformação, a mudança de mente, de vidas, né? Porque, como ela falou, tem muita gente com diagnóstico, já, talvez de depressão, ansiedade e outras questões de saúde emocional e precisam, de fato, desse apoio, principalmente porque estão nesse momento de reclusão. Mas, assim, a mensagem final, né, pra gente concluir isso, eu queria que ficasse na voz de vocês, assim, fizesse as considerações para quem está nos ouvindo entender a necessidade, a importância e como isso contribui não para o preso, não para a pessoa que está saindo do reeducando e para a família dele, mas para a sociedade como um todo. Olha, eu acho que a sociedade tem que mudar. O que nós comentamos aqui tem que mudar esse pensamento, né, de como tratar as pessoas, o preso. Vamos tirar essas palavras pesadas da cabeça. É uma pessoa, né? Quer dizer, se você vê uma pessoa na sua frente, você sabe se ela é presa? Você sabe se ela
sei lá, xenofóbica ou qualquer coisa. Não tem, você não sabe. Né? Então você vai tratar ela bem. Então faz de conta que todo mundo você não conhece e trate bem. Eu acho que é assim que tem que ser. Trate bem todo mundo, vai ser mais fácil para todo mundo conviver. Né? É isso, eu acho que a sociedade ela precisa ser mais acolhedora, sabe? Menos julgadora. Nesse sentido. Inclusive, do ponto de vista jurídico, é entender que essas pessoas cumpriram a pena. Então, no momento que eles saem, eles não devem mais nada para a sociedade. Sabe? Ok, eles fizeram algo que foi errado, que sei lá, tirou a vida de alguém, enfim, né? Cometeu um ato que marcou também para sempre a vida de alguém, mas eles cumpriram com o que foi determinado pela justiça para que eles cumpram. Então, assim, eles cumpriram. E aí a sociedade agora precisa... Te dar uma nova oportunidade. Né? Dar uma oportunidade, não é ovacionar, não é colocar no braço, mas é minimamente acolher, porque essa pessoa continua fazendo parte da sociedade, ela não deixa de fazer. Ela não vira um ET, ela não vira uma pessoa fora da sociedade. Ela continua sendo um cidadão como outro qualquer. E aí a gente precisa também considerar o que é que leva ela a ter feito isso tudo. E, de novo, não é minimizando, romantizando um crime, não, mas é entender que a gente precisa de oportunidades, porque se ninguém tivesse também, será que a gente estaria onde a gente está se a gente não tivesse a oportunidade que tem? Sabe? Se eu não tivesse, por exemplo, pais que tivessem investido na minha educação, no meu estudo, enfim, na minha formação, será que eu conseguiria sozinha ter alcançado o lugar que eu alcancei hoje? Não sei. Talvez sim, talvez não. Mas aí se a gente não dá oportunidade a ninguém. Então, como fica? Então, eu acho que é isso. Eu acho que a gente tem que lutar por uma sociedade mais acolhedora. E com essa mensagem, a gente vai encerrando esse podcast. Agradeço muito a participação de vocês, a contribuição e essa reflexão também que se é feita sobre sociedade como um todo e sobre essa participação da sociedade para os reeducandos de volta, né? De volta para casa, como diria outro projeto também. Mas esse trabalho magnífico e parabenizar aqui o doutor Olena também, aliás, o nosso defensor público geral, que teve essa iniciativa, começou com o Ricardo também, e enfim, chegamos a esse resultado hoje aqui. Parabéns a vocês. Obrigado, pela Amanda. Continuidade. Obrigada. E que seja um projeto aí de muito sucesso mesmo. Muito obrigado. Muito obrigada. E assim a gente vai encerrando mais um podcast Entrevistas DPE. Eu agradeço a tua companhia até aqui e te lembro que você pode ouvir essa e outras entrevistas acessando os canais oficiais da Defensoria Pública de Roraima, no Deezer, no Spotify e também no YouTube. Qualquer dúvida, digita Defensoria RR. Muito obrigada pela sua companhia e eu te espero no nosso próximo encontro. Tchau, tchau!